de uma tarde à toa dos adolescentes em Brasília era ir para casa do Renato e ouvir ele ficar falando sobre discos. Tal disco tinha sido gravado assim, o Paul Weller do Jam escreveu essa letra por isso, o Clash gravou Guns of Brixton, por isso essa letra sobre, ele nos explicava sobre o que eram as letras, e eu acredito que o Renato foi, o papel que ele foi desenvolvendo na minha cabeça com o passar do tempo foi quase de um guru, é isso quase, um guru, ou um irmão mais velho, sabe, uma pessoa para quem eu olhava com admiração e com uma certa, era como se ele tivesse uma ascendência sobre mim. Eu achava de longe que ele era a pessoa, o ponto central do que estava acontecendo naquele momento, naquele grupo de pessoas, que ele era o ponto focal, ele era o X da questão, era ele. Ninguém admitia isso na turma. Muito pelo contrário, ninguém admitia, digamos, a ascendência ou a superioridade de qualquer forma do Renato. Era algo inadmissível. Eu não sei bem porquê. Eles achavam que isso era quase insultuoso, como se isso quisesse dizer que eles eram menos. Mas eu, para ser totalmente honesto, acho que todos éramos menos. Eu, inclusive. Ele era um prodígio. Ele era algo... E um prodígio não só em relação a nós, ele era um prodígio em relação a toda a nossa geração, eu acho. Era uma coisa única. E olha, justiça seja feita, o Renato já se foi há... Quantos anos faz? 24 anos, vai fazer 25 anos. 24 anos que o Renato morreu. Até hoje, a garotada, meus filhos ouvem, meus filhos sabem de cor. Nada como o tempo para botar as coisas no seu devido lugar, sabe? Já faz décadas que o Renato morreu e continua sendo importante. Eu acredito que você não pode falar da música popular brasileira sem falar do rock brasileiro. De um modo, eu acredito nisso piamente. Acho que é uma parte integral da cultura popular brasileira. Mas, falando do rock brasileiro, eu acho que ele se destaca. Ele e um pequeno grupo de, sei lá, na minha opinião, tem uns 5 ou 6 que são algo extraordinário. E mesmo dentro desse grupo extraordinário, ele é a estrela mais brilhante. E eu achava isso. Quer dizer, eu não tinha comparação quando eu era adolescente, eu não tinha comparação com o resto do mundo, eu não sabia, eu tinha 16 anos, eu não sabia qual ia ser o desfecho daquela história, em que direção aquilo estava indo, mas eu sabia que era um talento que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu achava, quando nós tínhamos essas noitadas, quando nós íamos para a beira do lago para conversar, para ouvir música, quando o Renato não estava presente, não era tão divertido. Eu achava já então que ele era o fio condutor da história. E eu lembro de perguntar se ele ia, e quando ele dizia que ele estava indo encontrar outras pessoas, eu lembro de eu ficar profundamente frustrado. Falar, não, venha, tentando insistir, como se fizesse toda a diferença do mundo, sabe? De uma noite ser divertida ou de uma noite ser chata, se não acontecer grande coisa. A presença dele, o carisma dele, a inteligência dele aquecia a noite, sabe? Fazia com que eu tivesse a impressão que a noite o encontro era especial, que eu estava na presença de alguém. É gozado eu falar assim, porque quando eu ouço essas palavras saindo da minha boca, eu tenho a impressão que eu tô falando quase de uma experiência semi-religiosa, sabe? Mas eu tinha a impressão que eu tava que era algo diferente, era algo
Talvez, eu não sei, talvez se você estivesse na presença do Tom Jobim, talvez você sentisse isso do João Gilberto. É possível, quando você estava na frente de um grande artista, que você percebe que é um brasileiro, um homem, uma pessoa diferente. Mas eu lembro de, ao menos para mim, o quanto isso era óbvio. E eu também lembro quanto os outros todos da turma resistiam em reconhecer isso. Talvez porque eles sabiam no fundo também que ele era. A palavra que me vem à cabeça agora é melhor, maior. Mas eu era muito jovem. Eu tinha 16, 17 anos. E foi justamente nessa fase da minha vida que eu mais frequentei o Renato. Foi dos meus 17 anos até eu entrar pro Capital. Não, quando eu entro no Capital, o Capital ainda faz, no começo, muitos shows com a Legião Urbana. Eventualmente, o Aborto Elétrico se desentende. Acho que o Renato, acho que aquilo... Aqui eu já estou especulando, mas eu acho que o Renato achava que um formato punk rock o deixaria circunscrito a uma linguagem e a um meio de expressão que limitaria, eu acho, que o talento dele. E eu acho que ele precisava de uma liberdade maior. O que ele faz em seguida, ele passa uma fase tocando violão. Ele se autodenomina, como é que é? O trovador solitário. Nessa fase do trovador solitário surge, por exemplo, Eduardo e Mônica. E ele toca também, ele começa a tocar como é que é? Ele toca Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo, que era uma música, na verdade, teria sido a última música do Aborto Elétrico, mas eles nunca chegaram a apresentá-la ao vivo. Mas o Renato passa a tocar as músicas do Aborto Elétrico e mais algumas outras músicas que ele tinha feito sozinho, no violão, voz e violão. E ele sobe nesses shows que rolavam pela cidade de rock. Isso era antes da Legião e antes do Capital. Então isso deve ter sido no final de 81. Por aí deve ter sido isso. E o Renato subia nesses palcos mambembes que eram oferecidos para as bandas de rock. E todo mundo ainda tocando punk rock, ouvindo punk rock, ou tinham as bandas de metal também. Aliás, tinha uma turma adversária de metal ali em Brasília, e o nome das duas bandas é muito gozado. Uma banda chamava Sepultura, e a outra banda a outra banda de metal chamava Nirvana. olha só como o destino é. E eram os nossos adversários, porque os caras ouviam metal, e a gente detestava metal, a gente gostava de punk rock. Então os nossos adversários eram justamente Sepultura, Nirvana, e depois tinham as outras bandas que eram meio hippies também, uma chamada Mel da Terra. E eu lembro que nós éramos adolescentes muito arrogantes. Nós achávamos que todo mundo que não ouvia... Quando finalmente a minha conversão se faz... Olha só como eu passo a ouvir punk rock. Ouvindo o disco It's Alive dos Ramones. Durante muito tempo, em que inclusive eu namorando a Helena, eu frequentando o Renato, eu ainda ouvia Led Zeppelin, eu ainda ouvia a CDC, Queen, eu ainda ouvia o rock do começo dos anos 70. E eu gostava deles, gostava do Aborto Elétrico, não sei o quê, mas eu não tinha ainda engolido a história toda do punk rock. Até que, em algum momento, quando eu tô com o Dado e o Pedro numa viagem pro Rio, eu começo a ouvir o It's Alive dos Ramones e dá um estalo na minha cabeça. Abre a tampa na minha cabeça, a ficha cai, de algum jeito eu entendo eu acho que o que eu entendo finalmente é o conceito inteiro por trás do punk rock, que era uma coisa que não se resumia só à música, que era um conceito visual, era um discurso, um jeito de formatar o seu discurso. Eu ainda via associações, pela simplicidade, eu via associações com dadaísmo, com coisas mais profundas, artísticas. Eu comecei a achar que havia uma certa profundidade artística naquela simplicidade. E quando eu começo a achar isso, eu falo, uau, isso aqui é muito mais
precioso, valioso e mais importante do que eu imaginava. É realmente algo revolucionário. E eu viro uma espécie de um cristão novo, um convertido para a seita, sabe? Eu passo a falar, olha, quem não entendeu ainda essa nova bandeira, quem não entendeu essa nova linguagem, quem não entendeu essa nova música, putz, tá num século errado. E, olha, eu era muito adolescente, eu era um garoto ainda, mas eu achava que quem não ouvia punk rock, quem não ouvia o novo, que não era só punk rock, era o pós-punk também, quem não ouvia essa nova música, bom sujeito não podia ser, sabe? E a gente acabava pregando só para os convertidos, a gente acabava só se dirigindo às pessoas, só andando com as pessoas que também ouviam punk rock como nós, ou pós-punk como nós. E era isso, a gente ficava ouvindo discos novos, ouvindo as novidades, chegavam com uma rapidez incrível, chegavam até nós por causa desses jornais gringos que a gente tinha acesso. Mas deixa eu voltar voltar o fio da meada do Renato, tocando esse podcast sobre o Renato, principalmente sobre Aborto Elétrico no primeiro momento, mas também deixa eu continuar falando sobre o Renato. O Renato passa a fazer o Trovador Solitário. E ele é hostilizado. Ele vai até os palcos onde rolavam os shows e sobe de violão, na cara e na coragem. Ali todo mundo fazendo barulho, tocando metal, tocando punk rock. Ele sobe no palco, pega o violão dele e toca Eduardo e Mônica. E as pessoas vaiam. Pessoas vaiam. Então, ele toca Faroeste Caboclo e ninguém conseguiu ouvir direito o que ele tava cantando. E se você ouvir, aí é que tá, eu lembro de ouvir o Faroeste Caboclo ele cantando na minha frente, ou nos acampamentos que a gente fazia. Ali você conseguia seguir, ouvir o que ele estava dizendo e era hipnotizante, sabe? Mas ali no palco, quando o cara subia no meio daquela cacofonia, no meio da bagunça geral, em geral os shows eram à tarde, com o sol na cabeça, as pessoas estavam se lixando pro que ele estava falando. Mas ele não se intimidava, ele ia seguir em frente. E é impressionante a coragem, mais uma virtude do Renato, a coragem que ele tinha. Ele não estava nem aí. Pouco depois disso, isso dura alguns meses, eu lembro que a gente está num bar, porque aí, na medida que o tempo vai passando, algumas pessoas, inclusive o Renato, algumas pessoas da turma já eram maiores de idade, então a gente começa a frequentar bares e eles serviam álcool já. Nossa turma também, com a passagem do tempo, ia atraindo cada vez mais pessoas. Em determinado momento, o Bonfá entra para a turma, enfim, é uma bola de neve. A turma vai ficando cada vez maior. E num desses bares, à noite, um dia, o que movia essa turma, que não parava de crescer, era música, basicamente punk rock. E tinha os gringos que começaram a andar com a turma também, porque tinha gente das embaixadas que começa a achar legal. Então tinha uns alemães, tinha uns italianos, tinha uns jugoslavos, tinha gente do mundo inteiro. Vira uma coisa muito bizarra aquela turma. E todo mundo formava a sua banda. O Paulo Marchetti escreveu um livro chamado Diário da Turma. Se vocês puderem, procurem esse livro, que é cheio de fotos dessa turma. Essa turma vai crescendo. Por exemplo, os Raimundos, o Digão e o Caniço fazem parte dessa turma também. E várias outras bandas. Então a chama, o motor, o que une, a cola que une todas essas pessoas é
o rock, no caso o punk rock. E todo mundo fazia bandas que se montavam, se separavam, duravam alguns meses, algumas bandas eram idealizadas